Nem acredito, cara. Não, parece... Não posso acreditar. Estamos acabando essa correção absurdamente desafiadora do IME 2018 Física Discursiva. Estamos na questão 10. E olha, vou te falar que é de emocionar. Que questão magnífica. Que inveja de quem fez a questão, cara. Olha só. Primeiro, né, um pequeno esboço de um planeta com o seu raio. E lá está, ó. Ei! A atmosfera densa de um planeta hipotético possui um índice de refração dependente das condições meteorológicas do local, tais como pressão, temperatura e umidade. Considere um modelo no qual a região da atmosfera é formada por K mais uma camadas de índice de refração diferentes, N0, N1, N blá blá blá. De 1 km de altura cada, onde o índice de refração decai 10% a cada quilômetro de aumento da altitude, considerando somente os efeitos da reflexão e da refração na atmosfera. Se um raio luminoso proveniente de um laser muito potente for disparado da superfície do planeta, formando um ângulo de 60 graus com a tangente à superfície, verifique se esse raio alcançará o espaço e, em caso negativo, determine qual será a altitude máxima alcançada pelo raio. Bem... Dados, o planeta é esférico com raio de 6.370 km. Familiar este raio, parecido com um planetinha que eu conheço. Logaritmo de 9 na base 10 é 95, logaritmo de 2 na base 10 é 3 e K igual a 9. Então são 10 camadas. Se a gente olha para o esboço que ele fez, primeiro ele esboça ali o planetinha. E aí ele faz uma das camadas, o raio fazendo 60 graus com a tangente. E aqui a reta normal, né, passando pelo centro do planeta. Então, para poder calcular aquele ângulo de incidência, né, que não vai ser 30, né? Ah, como eu queria que fosse 30. Bom, mas peraí, se ali é 60 e aqui é 90, eu tenho esse ângulo que é 150 graus. Aqui é 6.371. Aqui é 6.370. Então, pela lei dos senos, né, eu posso calcular aquele ângulo de incidência. Mas, meu querido, de 6.371 para 6.370, aquilo ali é quase um triângulo isósceles. Então, sinceramente, para quem vive no planeta Terra, né, certo? Cujo diâmetro é de uns 6.000 quilômetros no Equador, 6.065 aproximadamente, então 6.500 quilômetros de raio, quem olha para a linha do horizonte e vê que aquela coisa é praticamente uma reta, eu vou me permitir considerar que essas camadas são praticamente planas, certo? Então eu vou me permitir considerar que o ângulo de incidência na primeira camada foi aproximadamente 30 graus, né? Se ali embaixo é 60, aqui eu vou considerar que é aproximadamente 90, ali é 30. Então o raio sai refratando, se afastando cada vez mais da normal, e eu tenho que ver se em algum momento ele sofre reflexão total. Para que esse raio sofra reflexão total, o ângulo de incidência a gente chama de ângulo limite, né? Aplicando a lei Snell-Descartes, n de chegada vezes seno do ângulo de chegada é igual ao n de saída vezes o seno do ângulo de saída. Incidência, refração. Então, vai ter uma camada, né? Antes, o índice de refração dela, n menos 1, vezes o seno do ângulo de incidência, que eu quero descobrir, que é o ângulo limite, é igual, vai ter uma camada depois que tem o índice de refração nn, vezes seno do ângulo de refração, o caso limite a gente conhece, é 90 graus. Ah, professor, eu já decorei que o seno do ângulo limite é o n menor sobre o n maior. Parabéns, não tem problema nenhum. Seno do ângulo limite, então, é um n de uma camada posterior dividido pelo n de uma camada anterior. E já que ele disse enunciado, né, que o n vai diminuindo 10%, eu sei que esse cara é 90% desse. Então, 0,9 n menos 1 sobre n menos 1. O seno do ângulo de incidência, quando esse seno do ângulo de incidência for 0,9,
aí ocorre reflexão total, o raio não iria dali em diante. Se bem que já que a reta normal está mudando de posição, certo? Que está exagerado no desenho, eu estou aproximando as camadas por camadas planas, então eu tenho que considerar que a reflexão total não é garantida nesse momento, e sim na próxima camada, já que vai ter um ângulozinho ali, certo? É o máximo que eu vou precisar fazer, acredito eu. Quando a gente estuda múltiplas refrações, a gente percebe que o n de entrada vezes o seno do ângulo de entrada é igual ao n de qualquer camada posterior, nn, vezes o seno do ângulo de refração. Então a gente pode ir aplicando a lei Snell-Descartes de uma camada após a outra, e se a gente aplica de uma para outra, a gente pode igualar então essas equações. Então quando ocorrem múltiplas refrações, seria interessante a gente conseguir generalizar então a aplicação da lei Snell-Descartes para várias camadas com múltiplas refrações. A gente deve ter essa aula disponível para vocês. Como eu sei, estou chamando de N0, o N da minha primeira camada, e o ângulo de incidência eu estou considerando que é aproximadamente 30 graus, seno de 30 graus, vezes, eu quero descobrir então qual é o índice de refração, quero descobrir um NN de uma camada qualquer para frente que vai gerar um seno do ângulo limite 0,9. Ah, professor, mas isso é o ângulo de refração. Mas eu estou considerando que o ângulo de refração numa camada é o ângulo de incidência na próxima camada. Retas paralelas, cortadas por uma transversal, ângulos alternos internos. Por isso que fazendo essa conta, eu vou estar calculando o ângulo de incidência da camada anterior. Concorda comigo? Quando eu for colocar aqui então 0,9 no ângulo de refração, eu estou calculando qual é o ângulo de refração que vai gerar o ângulo limite na próxima camada. Perigoso esse raciocínio. É a questãozinha do mal. Já que seno de 31 sobre 2 está dividindo, passa multiplicando, N0 igual a 1,8 vezes NN. O índice de refração da enésima camada é o índice de refração da primeira camada vezes 0,9 elevado a N, já que cai 10%, Então, eu multiplico por 0,9 para cair 10%. Essa é a expressão que eu posso usar, para relacionar o índice de refração da enésima camada com o índice de refração da primeira. E é isso que eu vou fazer. Vou colocar no lugar do NN 0,9 elevado a N vezes N0. N0 é igual a 1,8, que multiplica 0,9 elevado a N vezes N0. Cancelou N0 com N0. Vou passar dividindo. Então vai ficar 1 sobre 1,8 é igual a 0,9 elevado a N. Extraindo o logaritmo decimal em ambos os lados. Logaritmo de 10 sobre 18, ou propriedade do logaritmo, logaritmo de 10 menos logaritmo de 18 é igual, o n eu posso passar para frente multiplicando, logaritmo de 0,9 é logaritmo de 9 sobre 10. Logaritmo de 10 na base 10 é 1, menos o logaritmo de 18, eu vou colocar logaritmo de 2 vezes 9, que vai acabar se transformando em log de 2 mais log de 9, igual a n vezes log de 9 menos log de 10, mais uma propriedade dos logaritmos, que tem espaço, muito espaço. 1 menos log de 2, ele forneceu, mas também é um número que quem está acostumado a exercitar já decorou 0,3 aproximadamente. Log de 9, ele forneceu, essa eu não sei, log de 9 de cabeça. Não sou tão doente assim, meu querido? 0,95. 0,95. Igual a n vezes
Log de 9, 0,95, menos log de 10, na base 10 é 1, evidentemente. 1 menos 1,25 é igual a n vezes menos 0,05. Calculei o valor do maldito n. Menos 0,25 que divide menos 0,05 igual a n. N igual a 25 quintos. N igual a 5. Então agora muita atenção para esse raciocínio final. Da camada 4 para a camada 5, vai acontecer o ângulo de refração L, que vai gerar um ângulo de incidência entre a camada 5 e a camada 6, que é o ângulo limite, que faria o raio não conseguir atingir o topo da camada 6. Mas, como essa reta normal está inclinada, certo? Já que o planeta é esférico, esse ângulo ainda não vai ser o ângulo limite. Então, esse raio consegue subir até o topo da camada 6, e aí sim vai ter um ângulo maior do que o ângulo limite e vai sofrer reflexão total. Então ele fica preso na camada 6. Só que o topo da camada 6 tem 7 quilômetros, certo? A camada 0 tem 1 quilômetro, então a camada 1 tem 2 quilômetros no topo. O topo da camada 6 tem 7 quilômetros. Essa porcaria desse laser vai subir 7 quilômetros! Chega! Muito obrigado pelos pedidos. Cara, eu só fiz essa porcaria até o final porque é cliente que pediu. Senão ele fala, não, eu tenho mais o que fazer da minha vida. É muita aula, né, cara? O cara trabalha em 5 cidades que nem um doente mental e ainda tem que arrumar tempo pra fazer isso, cara. Que coisa linda. Eu adoro. Obrigado pela pedida. Esperando os novos pedidos de vocês. Os clientes podem esperar que nós vamos fazer todas as aulas que vocês estão pedindo. É muita aula, cara. Tô impressionado com a quantidade de gente pedindo aula. Coisa linda. Valeu!